tratando de forma distinta esses dois vetores da sociedade. A cidade de Tanguá, na minha opinião, impõe um grande prejuízo a essas duas áreas à medida que trata tudo de forma unificada. Perfeito. E os agentes promotores nas duas áreas se sentem esquecidos, se sentem desprestigiados, exatamente por isso. Então, eu vou me ater, nesse primeiro momento, sobre a questão do turismo, para depois a gente falar um pouco sobre a questão de cultura. Eu diria com toda certeza de que o projeto Circuito da Laranja foi talvez o único projeto dado prosseguimento. Eu louvo ao governo atual por ter tido pelo menos essa dignidade. Na verdade, eu vejo uma grande descontinuidade de toda a política que vinha prevalecendo na cidade. Eu acho que é justo que você coloque as suas ideias, mas é importante que você não interrompa aquilo que dá certo. Porque as pessoas estão diretamente envolvidas com aquilo. Aquilo tem uma finalidade específica. E o Circuito da Laranja é um sucesso inequívoco, reconhecido, como você disse, cantarolado em verso e prosa, com um grande sucesso no estado do Rio de Janeiro. Para a nossa cidade de Tanguá, milhares de pessoas já passaram por ali conhecendo a nossa história, conhecendo as nossas origens, conhecendo a nossa cultura, se deliciando com os nossos sabores, né, culinários e de entretenimento, né, porque é uma delícia você mergulhar na cachoeira de Tomascar, você poder fazer o Circuito da Laranja, mas também provar da farinha lá no engenho de Seu Claudionor. Enfim, tudo isso está dentro de um mesmo conjunto. O Espaço Delícia lá da Dona Márcia, do seu Feitosa, também. Eu acho que é uma referência importante. Muito importante. Em termos de sabor. Também. Eu engordo um pouquinho só de pensar no que Faz tem tempo que eu não almoço lá, mas é verdade, é um ambiente muito agradável. A última vez que estive lá, almocei lá, enfim, é realmente um lugar muito, muito agradável. Então, mas a gente tem um potencial para muito mais do que isso, sabe, o Flávio? E aí é preciso render homenagem, dar honra a quem tem honra. Carlinho é um grande visionário. É preciso lembrar que Carlinho, quando eu falo Carlinho, eu estou me referindo ao ex-prefeito Carlos Pereira. Carlos Pereira perdeu uma eleição no ano de 2000 por 32 votos, com um discurso contundente do turismo rural. Lá em 2000, parecia utópico, se você pensar que só Carlinho asfaltou mais. Eu lembro de pessoas em Rio Bonito chamando Carlinho de maluco. De maluco. Igual aquela vez que o ministro da Educação, que era depois senador, o Cristóvão Buarque, que foi candidato a presidente pelo PDT, e falava educação, e o pessoal dizia que ele era maluco. Carlinho falava à época, Carlinho já defendia com contundência a questão do turismo rural. E o que mostrou ser um grande acerto. Talvez Carlinho tivesse ganho aquela eleição se ele modulasse um discurso apropriado para aquela campanha, que falasse, que primasse por geração de emprego direto, para atrair uma empresa, ou botar um hospital, qualquer invencionice que fosse inexequível, mas que agradaria aos ouvidos naquele momento. Carlinho defendia muito a questão do turismo e mostrou ser uma grande verdade, porque a gente tem alguns ativos aqui que precisam ser mais bem explorados. E é isso que eu acho que deve ser feito por quem quiser governar Tanguá. A questão do turismo aqui é um grande potencial. A gente está a 60 quilômetros da capital cultural do país, que é a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou um exemplo disso. Há 19 anos atrás, decidi por vir para Tanguá e tomei essa decisão. Cito aqui, ao lado de Josué, que hoje trabalha na prefeitura, o ex-vereador Josué, porque tive a oportunidade, pela primeira vez na minha vida, sempre conto essa história, na propriedade de Luiz, né, seu cunhado, chupar uma laranja tirada do pé lá no Riachão. Eu era de São Gonçalo, comecei a trabalhar com 15 anos, nunca tinha tido essa oportunidade, Flávio. Então, isso encanta. Esse turismo rural, ele encanta. Não por acaso as pessoas vão lá para Marilene, vão lá para Seu Lau, vão lá para Rosiel. Aliás, um abraço, meu amigo Rosiel. Enfim, ir para cada Josias, agora lá em cima, com a Glauci Kelly, e tantos lugares maravilhosos. Eu tive recentemente, fiz um vídeo, falei isso ontem, inclusive, na Estrada da Cachoeira, que liga Tanguá ao Pacheco, ao bairro de Pacheco em Itaboraí, um recanto lindíssimo. Eu vi uma construção ali perto do meu amigo Guela. Eu falei assim, rapaz, aqui sai um armazém, sai um negócio lindo para as pessoas poderem vir aqui. Só que, assim, é preciso que você esteja aberto para descobrir e identificar esses potenciais. Ainda na questão do turismo, a questão da Serra do Barbosão,
a questão da região denominada Caminhos da Mata. A gente tem aqui um parque natural municipal, mas é preciso trabalhar aquilo dali, explorando do ponto de vista turístico aqui, a inserção de algumas espécies naquele bioma ali. Isso vai trazer para nós um ganho qualitativo enorme, sem a menor sombra de dúvida. Hoje se fala sobre a Lagoa Azul, em Tanguá, mas as pessoas passam por esse assunto até de forma jocosa. Isso é uma vergonha, Flávio. A Lagoa Azul se tornou famosa no Brasil inteiro. Tem gente que... Não, eu, às vezes, conheço uma pessoa... E eu tive lá em Itaguá. Minha mulher foi comprar uma bicicleta. Ela agora quer fazer bike. Aí fui lá em Maricá comprar uma bike, que a gente viu naquele negócio, site de desapega. Quando chega lá, eu disse, não, conheço Tanguá. Conhece Tanguá? Você tem parentes? Não, eu fui na Lagoa Azul. Olha que incrível. Agora, o que vem a ser a Lagoa Azul? Né, aquele potencial ali. Se não tem balneabilidade, e aí a gente tem que buscar, parece que já foram feitos alguns testes pela universidade, que atestam a impossibilidade da utilização daquela área para balneabilidade, entendendo que é uma área privada, mas entendendo também que o município tem que fazer valer o seu poder de coerção para fazer a recuperação daquela área. Porque aonde está publicada, onde foi demonstrado o PRAD? Cadê o programa de recuperação da área degradada, da mineradora que desempenhou aquela atividade, ficou ali aquela área linda, muito bonita, mas que a gente não pode se banhar, e aí tudo bem, o município tem condição de assumir aquela área, porque se tiver, olha que fantástico, olha que conjunto arquitetônico. Quem já foi em Curitiba, quem já foi no estado do Paraná, se for lá, se tiver como referência o Teatro Ópera de Arame, tem uma acústica invejável no mundo inteiro, é justamente por conta daqueles paredões rochosos que ali também funcionava uma atividade de mineração. Então você imagina, não pode ser para tomar banho, mas a gente pode fazer aqui um acesso suspenso para que as pessoas possam ter esse conjunto arquitetônico, ou que seja o projeto que for, para fazer uma foto, para fazer ali um equipamento público realmente, como foi a Ópera de Arame. Só rapidamente fazendo uma colocação, que inclusive eu entrevistei a vereadora Aline sobre esse tema um tempo atrás, e conversando com ela na entrevista, eu dizia que com a dificuldade de acesso que tem, com a proibição de acesso que tem, as pessoas de toda a região já foram à Lagoa Azul. E é lindo. Você imaginou se nós tivéssemos ali um acesso legal, uma coisa estruturada, um espaço aberto à visitação, com segurança, com tranquilidade? Eu tenho certeza que nós dobraríamos a possibilidade de visitação ali. Isso ia gerar renda, restaurante funcionando, lojas funcionando, lembrancinha do Volte em Tanguá, foto da Lagoa Azul, essa coisa toda. Eu acho que falta talvez um pouco de espírito empreendedor também. O empreendedorismo que estava falando aqui da doceira e do cara que vende laranja, talvez esteja faltando esse espírito empreendedor aos que governam. Verdade, às vezes eu fico com essa impressão. Não tenho dúvida, é exatamente isso. Concordo plenamente, e isso só vem corroborar com aquilo que eu estou dizendo. Então, assim, eu acho que todos esses ativos arquitetônicos que a cidade já possui, né, dentro da sua constituição territorial, a questão da Cachoeira de Tomascar, a história daquelas famílias que estão ali e que desempenham alguma atividade comercial, algumas gastronômicas, enfim, o casarão lá em Riachão, essa questão da Lagoa Azul, tudo isso precisa ser trabalhado e precisa estar dentro de um acervo, um inventário turístico da cidade. Da mesma forma deve ser um patrimônio, exatamente. Bom, mas assim, louvando muito o trabalho do Circuito da Laranja, né, a feira de artesanato. A gente não tem... Todas as cidades do nosso entorno, Flávio, tem a feira livre. Todas. Olha que bacana. Eu adoro feira. Eu gosto de feira, sempre gostei. Você vai em São Gonçalo, tem feira em Neves, tem feira no Alcântara. Você vai em Saquarema, tem feira, em Rio Bonito tem feira, em Itaboraí tem feira, em Araruama tem feira. Só não tem feira em Tanguá. Uma feira. Então, assim, isso tudo são conquistas muito pequenininhas, mas que precisam ser... A gente precisa avançar nessa direção. E aí, do ponto de vista cultural, me valendo de todos esses talentos que a gente tem realmente inúmeros, e a gente se surpreende todo dia. Ontem eu fui visitar a Ana Carla, que está iniciando um curso numa das maiores escolas de balé do mundo, talvez. Sua publicação sobre
Exato. Ela é uma jovem, uma jovem que colaborou graciosamente no jantar natalino, que é aquele trabalho que a Maisnet realiza com tanto empenho, com a ajuda de tanta gente ali. Então, assim, a gente tem várias verbes culturais para poderem serem exploradas na cidade. A gente tem protagonistas que precisam ser dado voz e vez a eles. Agora, você não vai conseguir se você não sistematizar a cultura e o turismo na cidade, mas de forma separada. Não com um orçamento de cultura e turismo, jogando ali como, vou mandar um dinheiro para ali, vocês se viram e no final das contas... Concordo plenamente. Quando eu falo que elas andam juntos, é porque você não pode planejar uma sem a outra. Exato. Você pode até orçar separadamente, exatamente. Mas o cara que vem no Circuito da Laranja, à noite ele pode curtir um teatro, né? Pronto. Aliás, diga-se de passagem, a Sala Ana Maria Gac, ela é uma conquista dentro da sua gestão à frente da educação, né? Então, acho que foi um ganho importante para Tanguá também, que acabou ficando fechado um tempo que eu acho que é precioso, que se perdeu de utilizar, e poderia ser mais bem aproveitado ali. Não resta a menor dúvida. Espaço, né? Não resta a menor dúvida. E aí, dentro dessa lógica que nós falamos aqui de Lagoa Azul, de Tomascar, de Riachão, eu queria que o senhor comentasse também um pouquinho, já dentro desse pacote, Serra do Barbosão, Queimadas e Meio Ambiente, que é um outro setor, um outro segmento que eu penso que ele pode ser extremamente rentável. O município pode ter recursos a partir do meio ambiente sendo explorado de maneira sustentável, através das licenças, através das autorizações, as compensações que o sujeito, as medidas compensatórias, exatamente, que o sujeito derruba uma árvore, tem que plantar 10 ou plantar 5, etc. e tal. E a gente percebe muito pouco disso, não em Tanguá, no Brasil inteiro, seja do governo federal aos municípios grandes e menores. O meio ambiente ainda é aquela pasta que se delega ao indicado do vereador, ao indicado de um parente de fulano, a amante do prefeito, a namorada de não sei quem. Essas coisas a gente sabe que acontecem, infelizmente, na administração pública. Então, inclusive, a Secretaria de Cultura também, do Turismo, por vezes, acontece essa lógica, né? Eu queria saber dos projetos do senhor para o meio ambiente, que eu percebo que hoje é uma pasta nevrálgica para o crescimento do país e desenvolvimento do município, logicamente. Bom, só para poder concluir, porque a gente falei muito sobre a questão do turismo e não falei sobre a questão da cultura. Então, é preciso você acervar o que você tem hoje de patrimônio cultural da cidade. A gente precisa ter... No caso, então, o senhor está dizendo, o senhor está me fazendo entender, e a galera que está acompanhando o programa, a cultura dentro das suas manifestações e caminhos, né? Dentro das suas manifestações potenciais que nós temos de agentes de promoção cultural na cidade, mas também dentro da história, cultura enquanto identidade da cidade. Aliás, Tanguá é um dos últimos lugares no Rio de Janeiro que tem uma folia de reis. Verdade, do Edu. É isso aí. Excelente. Ali na Rua 30, que hoje estava debaixo de água. É verdade. Então, a rapaziada da folia de reis que eu acompanho pelo Facebook, né, então acho bem bacana a Folia de Reis, que merece aqui um registro como uma das manifestações culturais importantes de Tanguá e que, assim como outras coisas, precisam também desse estímulo, desse apoio, mas siga o que o senhor estava falando sobre a questão cultural, só para poder partindo para o meio ambiente. E entrando na questão do meio ambiente, deixando claro, e aí sobre um ponto muito sensível do qual e é boa essa oportunidade, porque a gente tem a chance de tratar verdades. E eu quero falar sobre isso me dirigindo ao cidadão para desmistificar mentiras, por exemplo, como a questão de uma suposta impossibilidade de eu me candidatar, como foi, se me deu a oportunidade de esclarecer a questão de Guapimirim. Outra questão que eu apanhei muito, paguei um preço muito alto por isso, Flávio, foi de que eu iria tirar as pessoas da Serra do Barbosão, porque isso é uma grande mentira. O que a gente tem é um compromisso com a longevidade da Serra. Não há que se tolerar que as pessoas façam queimadas, não há que se tolerar que as pessoas ainda hajam carvoarias. Pelo amor de Deus. A Serra é um patrimônio da cidade, é um patrimônio da humanidade. A Serra é um patrimônio do meio ambiente. A gente precisa ter esse compromisso. Entre preservar a Serra e alguém que está ilegalmente lá, lamento muito, o cara que está ilegal ele tem que se adequar. Né? Às vezes não precisa nem sair, é se adequar. O que precisa, para isso é que precisa regulamentar o Parque Natural Municipal Serra do Barbosão. Ele não tem regulamentação, Flávio. Então, esse é o grande problema. A gente tem um ativo ali importantíssimo. Não há o que fazer porque você não tem o norte a seguir. Você tem uma unidade de conservação que foi criada por força de lei
mas que não tem nada, não tem uma guarda ambiental, não tem uma guarda florestal, você não tem ali um trabalho para identificar, um inventário das espécies ali que estão sendo ameaçadas, você não tem nada disso, você não consegue trazer esses atores que hoje estão instalados ali para que eles possam, inclusive, colaborar no processo de preservação. E eu acho que isso é fundamental. E isso, o meio ambiente precisa ser enxergado como um ativo dentro da gestão, dentro da administração, um recurso novo que você traz. Inclusive, a gente tem ali, basta dizer que você tinha uma usina de triagem e compostagem no município que não opera, perdeu o licenciamento, está lá hoje. Hoje a gente paga 3 vezes para poder realizar o serviço, poderia pagar uma vez. Você paga para coletar o lixo, paga para transportar o lixo e paga para poder descartar o lixo lá na CTR, o que é um grande absurdo, porque você tinha ali uma usina de triagem e compostagem gerando adubo, né, gerando recicláveis, ou seja, e foi construído em época, pelo governo que antecedeu ao que está hoje em exercício, um aterro sanitário, que foi entregue licenciado, inclusive com incinerador também licenciado. Nunca o maquinário que está lá foi utilizado. E a gente... Ao passo que, se assim estivesse, assim como a nossa estação de tratamento de esgoto, o aterro sanitário, isso tudo pontua dentro do ICMS verde, isso tudo gera receita. A regulamentação do Parque Natural Municipal Serra do Barra gera receita. A recuperação dos mananciais, a gente tinha ali pelo menos 11 nascentes na Cachoeira de Tomascar, na Barba de Velho lá, falava sobre isso com o Wagner no outro dia. Hoje a gente tem 3 cachoeiras ativas, existe um motocross que se faz, que é um trabalho fantástico. Aqueles jovens precisam ser trazidos para essa discussão quando você começa a pensar a questão de abastecer com água Maricá. Como você vai fazer isso sem recuperar os mananciais em Tanguá? De 11 nascentes, 8 secaram. Por que secaram? Qual o trabalho de reflorestamento que está sendo feito? Qual é a informação que está sendo prestada em relação a isso para você fazer com que você aumente uma recuperação de uma nascente? Pontua para você no ICMS verde. Então, esse é um trabalho muito sério que precisará ser, de forma inequívoca, tratado, conduzido por alguém técnico e profissional. Não uma condução realmente, como você disse, serviçal, dentro de um aspecto político ali, ou afetivo. Político olhando para o umbigo. Né? Para o umbigo, exatamente. Não sei se me fiz claro. Não, perfeito. E aí eu queria até aproveitar para nos aprofundarmos um pouquinho, Rodrigo, nessa questão da usina de reciclagem, né? Porque ela começa a funcionar e tal, e aí, lá no governo de Carlos Pereira, quando o Carlinhos deixa o governo, assume a nova gestão, que anuncia que a usina ela não está funcionando por uma série de questões, entre elas questões de licenciamento, manta de não sei o que não funcionou, que tal situação que foi colocada, não cumpriram aquilo que o Cesário havia indicado que deveria ser feito e tal. Como é que é isso? Eu faço essa pergunta para o senhor, porque como o senhor fez parte da gestão... E fui secretário de Meio Ambiente. Isso, posso falar com a propriedade de quem esteve à frente da pasta. O que aconteceu? Que atropelo houve ali, afinal de contas? Porque a gente percebe que realmente tem alguma coisa gerencial ali. O que houve foi descaso, Flávio. Sim. Descaso de quem não quis tocar esse projeto para frente, porque tinha compromissos econômicos com quem patrocinou a campanha. A gente precisa tratar essas coisas com verdade, Flávio. Não dá para a gente botar pano quente e tentar atribuir. Primeiro que a usina de triagem e compostagem, a UTC, ela não começou com o Carlinhos. Isso é um mérito do ex-prefeito Jailson Cardoso. Foi ele, através do seu secretário Cesário, que criaram a usina de triagem e compostagem. Porém, a gente tinha um lixão, inclusive ali naquela região ali. A gente tinha um lixão e a gente descartava os rejeitos nesse lixão. E o município foi submetido à ação coercitiva dos órgãos de controle para que desse um resultado, para que pusesse fim àquilo. E o prefeito Carlos Pereira não só continuou com a usina de triagem e compostagem, eu posso falar com propriedade, porque fui secretário do Meio Ambiente, passei pelaquela pasta e fui o responsável, inclusive, pela contratação do aterro sanitário. Não respondo a um processo sequer por conta disso. Foram recursos destinados do governo federal através da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Entregamos um aterro sanitário funcionando, licenciado, pronto. Eu não entreguei no final, porque eu saí em março para poder ser candidato a prefeito. Mas eu iniciei, foi licitado comigo e não teve nenhum processo, nenhum problema. A obra aconteceu.
e foi entregue. Agora, houve uma decisão de gestão. E aí é muito fácil a pessoa chegar e falar assim, não, mas o que houve? Qual foi o imbróglio? Porque o governo chegou lá e não tinha licença. Mentira. Tinha licença. Tanto tinha que funcionava. A usina de triagem e compostagem, eles decidiram por não fazer. Por quê? Porque tinham... aquilo demanda pessoas. E, na verdade, havia um foco em diminuir aquela mão de obra. Para mim, um grande erro. Porque aquilo aquecia a economia. Eu cheguei a ter ali 44 cooperados. Nós fazíamos o leilão dos recicláveis. Fazia o enfardamento, pegava o lixo, o resíduo orgânico, virava adubo, era distribuído para o horto municipal. Para e passo, seguia o processo de construção do aterro sanitário, foi concluído, foi entregue, sem nenhum senão. Foi aparelhado, eu já tinha saído, esperava poder pôr em prática tudo ali, mas infelizmente os interesses comerciais que talvez induziram o processo eleitoral levaram a gestão atual a direcionar a condução a nunca utilizar o aterro sanitário, mesmo tendo todo o maquinário. Isso eu posso falar, mas isso foi amplamente divulgado, isso tem aí acervo visual em Facebooks e fotografias e tudo mais. E eu te digo mais, aquilo, alguém há de responder por aquilo no tempo certo. Você pode estar certo que a atual administração vai responder por aquilo. Aliás, já responde. O município estava no cálculo até há pouco tempo atrás por conta disso. Chegaram ao absurdo de deixar aquilo largado, roubar as mantas, Flávio. Evidentemente, depois perderam a licença do incinerador, perderam a licença do aterro sanitário. Hoje, para pôr o aterro sanitário, já é uma nova normatização, então você precisa... Porque quando ele foi construído, lá em 2012... Falando de 10 anos praticamente, que muita coisa muda também. Não vou dizer 10, mas 7 anos atrás. Do quesito legal. Ambiental. Então era uma exigência, hoje eles vão ter que fazer uma adequação daquilo dali. Saíram agora do CALC justamente por força de terem se comprometido a fazer as adequações necessárias, mas você pode estar certo que alguém há de pagar por aquele descaso, aquele desrespeito com o dinheiro público. Aproveitar para dizer ao pessoal